Pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, já está começando a nossa live Desperta Jesus Voltará. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Para mim é um motivo de muita alegria, né? De poder estar aqui compartilhando algo da parte do Senhor, juntamente com o pastor Antônio Carlos e também o presbítero Janilson, lá da cidade de Campestre, e o pastor Antônio Carlos, também aqui de Guarani, né? Entre Guarani e Piraúba, ali no Pirapitinga, tá certo? Essa live, querido, nós vamos aí com certeza nesta live de hoje, nós temos aqui uma temática, por que cristãos mudam de igreja, né? O que leva as pessoas a mudarem de igrejas? Tem vários pontos interessantes aqui, e o pastor Antônio Carlos daqui a pouco vai estar cumprimentando também vocês, o presbítero também, e ele tem um texto base para a gente aqui falar dentro daquilo que ele for, né, passar para nós aqui. E com certeza essa live, o intuito dela é mostrar o motivo, né? O que leva as pessoas a mudar de igreja. Por exemplo, de repente alguém que me conhece, poxa, Robson, você batizou na Quadrangular e hoje você está na Assembleia de Deus. Pois é, o que levou o Robson a mudar então, né? De repente você também do outro lado, que de repente estava num outro ministério, por exemplo, passou por Antônio Carlos, ou já teve em outro ministério, pastor, e hoje tem o seu ministério próprio. Então nós vamos falar aqui, gente, a moeda tem dois lados, tá? Ela tem a cara e a coroa. Nós vamos falar os dois lados aqui da moeda, tá bom? Presbítero, a paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo aqui na nossa live de hoje. A paz, boa noite a todos, mais uma live aí, por glória do Senhor Jesus. É um tema, assim, que nem foi falado aqui, que nós identificar qual o motivo, quais as questões que leva a gente trocar de ministérios. Há vários ditos, não ditos, falados, não falados, mas quando a gente está na direção de Deus, não preocupe que Deus tem algo para entregar para nós para frente, em nome de Jesus. E também, irmãos, eu também nasci na Quadrangular, hoje estou em outro ministério. Depois vou dar uma palhinha que Deus faz com a gente sobre o ministério, porque é um tema bem, sim, profundo. Sim. Porque tem opiniões diversas e cada um tem um jeito de pensar. Eu tenho o meu próprio de pensar. Exatamente. E aqui, pessoal, o interessante aqui da live, que não é um debate, tá? Aqui, se o pastor Antônio Carlos dá uma ideia, né, dentro do campo da visão dele, eu não vou aqui, o senhor tá errado, não sei o quê, aí vai virar um debate, né? Aí, para virar um debate, tem que ter alguém que o pensamento dele é diferente. Tipo assim, aqui é um pensamento diferente, cada um de repente vai pensando de uma maneira, mas não vai entrar em debate, tá? Aqui seria um debate, por exemplo, se a gente chamasse aqui alguém que acredita na predestinação fatalista, um exemplo que estou dando, o cara que pensa que uma vez salvo para todos sempre. Se chamar alguém que defende essa linha, aí vai ter um debate, porque eu não confio não acredito dessa forma, né? Então aí vai ser um debate. Mas aqui entre nós não é um debate, tá bom? No campo das ideias aqui, cada um vai ter aqui a sua opinião, né? E cada um respeitando a opinião do outro, tá? E toda opinião é bom estar casado com a Bíblia, né? Aí não tem como concordar se não estiver em harmonia com a Bíblia, aí é diferente, né? Mas é bênção. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor, presbítero Robson, presbítero Janilson, para todos que estão nos ouvindo neste momento, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar, iluminar os pensamentos, a mente de cada pessoa, para que possa entender aquilo que vamos tentar passar para os irmãos sobre esse texto, sobre esse tema, que é um tema até um pouco difícil de comentar. Na verdade, é um tema bastante complexo, porque não tem muito embasamento bíblico sobre essas coisas, né? Porque a Bíblia fala para congregar, né? A Bíblia fala para congregar, não fala sobre mudança de ministério. Até então, na verdade, a gente sabe que com o passar dos anos, muitas coisas vão acontecendo, né? E aí, muitas vezes, leva alguém a mudar de igreja. Enfim, nós vamos falar isso aqui durante a nossa live, mas antes vamos fazer uma oração. Pastor, faz a oração. Glória a Deus. Amantíssimo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus querido, Deus santo, estamos aqui neste momento, Pai, para falar de um tema, ó Deus querido, importante para nós. Por isso nós precisamos, ó Pai querido, da presença do Teu Espírito Santo a cada dia na nossa vida, Sim, para que nós possamos entender e poder passar aquilo que entendemos. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração de cada um que vai ouvir essa live, tanto agora quanto depois. Que o Senhor possa, ó Pai querido, mostrar e dar entendimento, não somente para nós, mas para essas pessoas que vão nos ouvir.
Meu Deus, fica conosco nesta noite, Pai querido, que o Espírito Santo possa falar por nós neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui já também pedir a você, se puder compartilhar essa live, tá? Você que puder se inscrever no canal também lá do YouTube, ela vai lá para o YouTube, por enquanto não tem como nós fazer ao vivo por lá, porque o YouTube tem uma política diferente do Facebook, do TikTok, do Instagram. Lá depende pelo menos de 1.000 inscritos, tá? Não é fácil alcançar isso, mas não é também impossível. Tem pessoas que compram seguidores, eu não acho isso bacana, não acho legal, né? E a gente não vai comprar seguidores de forma alguma, né? Se a gente chegar lá, vamos chegar sem, né? Exatamente. Bom, o pastor Antônio Carlos, o senhor tem um texto aí para passar para nós a respeito do que nós vamos falar aqui. Amém. E já eu vou passar para vocês aqui. Tem uma pesquisa, gente, que ela foi feita em 2024, tá? Não foi agora recente, não. Mas é uma pesquisa que ela perdura até hoje, falando sobre a maioria dos cristãos. Elas, até então, que está falando aqui que é algo para o futuro. Só um pedacinho. A maioria dos cristãos mudará de igreja em algum momento de suas vidas. Na verdade, não é pelo futuro, não. Agora entendi aqui essa frase. Realmente, o pastor Antônio Carlos, em algum momento da vida, muitos vão mudar de igrejas e tem lá os seus, de repente, motivos, né? Os motivos, Enfim, é verdade. pode ler para nós. Ezequiel, no capítulo 34, ele fala sobre os pastores, os maus pastores, e também sobre as ovelhas, as más ovelhas. Então nós temos que ver os dois lados para que nós possamos tentar explicar melhor. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, e não apacentam os pastores das ovelhas. Comeis a gordura, e vós vestis a lã, degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. E a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. E no versículo 17 diz assim: E quanto a vós, ó ovelha minha, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta pastar um bom pasto, senão que pisais o resto de vosso pasto com vossos pés? E beber águas profundas, se não enlameais o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebeis o que tem sido turvado com vossos pés. Somente até aqui. Então é um texto que fala sobre os maus pastores, também as ovelhas que são rebeldes, porque nós não temos somente pastores ruins. E tem ovelhas que também é difícil de mexer, porque muitos pastores hoje pastoreiam, como diz a palavra, pastoreiam a si mesmo. Eles não se preocupam com as ovelhas, estão se preocupados com aquilo que vem no bolso dele. Infelizmente, o evangelho ele passou a ser fonte de lucro para muitas pessoas. Então, e muitas pessoas que estão ali dentro da igreja quer seguir também um lugar que está corretamente com a palavra do Senhor, ele acaba mudando de igreja porque não concorda com aquilo que os pastores estão pregando, ou que estão falando ali, que estão vivendo, na verdade, né? E em alguns casos, alguns saem e levam até nome de rebeldes, né? E porque os maus pastores, eles nunca acham que eles estão errados. A verdade é essa, ele sempre coloca a culpa nas ovelhas. Ah, a ovelha é ruim. E muitas vezes também temos o contrário. Exatamente. Temos um pastor que faz de tudo para a ovelha, mas ela é rebelde. Ela prefere pastar no outro pasto do que estar ali com o seu pastor. Então nós temos que olhar essas duas partes para que nós possamos analisar bem o texto que está aqui, o que Deus estava falando ali para Ezequiel naquele dia, né?
que é uma visão futura, não somente ali para aquele momento, para aquele tempo, mas como os pastores de hoje e as ovelhas também, porque é o que a palavra diz. Muitas outras ovelhas comem o pasto, que é pisado com os pés de outras, porque são ovelhas obedientes, são ovelhas que gostam de estar ali sempre na humildade e acabam sofrendo com as ovelhas rebeldes. Exatamente. Gente, já vou passar para o presbítero aqui, mas um estudo recente foi em 2024, tá, gente? Mas esse estudo aí ainda se perdura e com certeza o número ele com certeza aumentou. Ou os números aumentaram, né? Um estudo recente da Lifeway mostrou que cristãos estão trocando de igreja com mais frequência. A maioria dos cristãos mudará de igreja em algum momento de suas vidas. Uma pesquisa então recente da Lifeway mostrou que mudanças de congregação está acontecendo com mais frequência. O estudo realizado nos Estados Unidos revelou as razões para a troca de igreja, conforme a CBN News. 60% dos cristãos trocaram de congregação devido à mudança de residência para outro bairro ou cidade. Então, aí está um dos motivos também, pastor e presbítero e você que está do outro lado, da pessoa também mudar de igreja. De repente, a pessoa ela mudou para um bairro, por exemplo, São Paulo da vida, vamos dizer assim, uma mega cidade. O cara, ele mora em um determinado lugar e daqui a pouco, para ele ir na igreja onde ele congrega, ele tem que viajar daqui em Juiz de Fora. E vai trocar de ministério. É necessário. Né? É necessário, não é verdade? É necessário. Então, nesse caso aí, né, essa mudança, ela é uma mudança viável, porque não há necessidade de sacrificar, de sair de um lugar tão distante para ir lá não sei aonde. Aí eu já aproveito aqui o ensejo e falo uma coisa. O que a gente vê também muitas vezes em alguns lugares, até nas cidades pequenas, é que o sujeito, às vezes, ele tem uma congregação na cidade e aí, numa cidade vizinha, tem uma mesma congregação, ele sai aqui da congregação da cidade e vai congregar lá na mesma congregação na outra cidade. Aí o pastor e presbítero, o que pode levar essa pessoa também a fazer isso? Porque nesse caso aqui do estudo realizado pela CBN News, né, e a Lifeway, aqui nesse primeiro ponto, uma das razões para a troca de igreja é que a pessoa, de repente, mudou de cidade, um bairro mais distante. Aqui, beleza. Mas e quanto? É uma pergunta que eu quero fazer. E quanto a pessoa que, de repente, ela viaja para outra cidade, sendo que na cidade dela tem o mesmo ministério? O que pode ter levado essa pessoa? Um negócio assim, até difícil de responder, mas a gente pode conjecturar, né? Verdade. Porque, poxa, é um negócio assim, meio complicado de entender às vezes. O microfone tem que pegar aqui. É a natureza, às vezes, do ser humano. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não gostam de aparecer em foto com pouca gente. Hein? Ele gosta de lugares que está cheio de pessoas. Essa é a visão dele aí, ó. Porque muitas vezes ninguém quer. Quando a gente tem um carro simples, uma casa simples, ninguém quer tirar foto daquele lugar. Eu procuro um lugar bem lindo, tirar uma foto e mostrar que eu estou num lugar grande. Por quê? Porque a gente vai mais igreja hoje, a pessoa procura o ego dele, alimentar o ego dele. Porque se Deus está na sua igreja, que é pequena ou é grande, vai no que Deus te colocou no seu coração ali pela sociedade. Dá um exemplo. Campestre, desse tamanhozinho. Pequeno. 11 ministérios. Tem 11? 11. Parece política. Um não visita o outro não vai na casa do outro não conversa com o outro. E aí, tipo assim, tem pessoas que... Vamos morar então, gente. E o que acontece muitas vezes? Eu vou até falar no meu caso. Nasci na quadrangular. Qual motivo você saiu do quadrangular foi para outro ministério? Eu, como ser humano, que a vida que eu levei, eu não posso ser conivente e nem ser omisso das coisas que estão acontecendo. Eu ficar de cabeça calada, ficar com a boca fechada e vendo o que está acontecendo e não manifestar. Já que eu não posso mudar a vida de quem está na direção, eu posso mudar a minha caminhada. Entendi. Sabe por quê? Sabe o que acontece? A gente, quando a gente está num lugar que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina para fazer, a gente começa a ficar igual aquele cego do que está dentro da aldeia. Acho que no livro que ver, vou tentar rapidinho aqui. Livro de João. Então, assim, esse é um dos motivos de muitas pessoas também, né?
dela, assim, de repente, ver uma situação que não concorda ao olhar dela, né? Eu não vou pedir aqui detalhes para o irmão falar, que não vem o caso, né? Falta de ética. Mas é falta de ética, isso aí. Mas tem situações que, de fato, por exemplo, eu já falei na igreja que eu congrego também, já falei o seguinte: se eu ver que está pregando heresia, eu rapo fora mesmo. Ou eu vou bater de frente ou eu rapo fora. Né? O que me sustenta, o que faz eu permanecer numa igreja é porque ele está pregando a palavra verdadeiramente como ela é. Né? Aí sim, a gente permanece ali. Né? Mas caso contrário, não tem como comungar com isso de fato, Sustentar isso também. de forma alguma. Aqui, livro de Marcos 8, 22 diante, diz assim: que Jesus chegou a Betsaida, trouxeram um cego, rogando que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo as mãos, perguntou-lhe que via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: vejo homens, pois, que vejo como aves que andam. Depois tornou e pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido. E via de longe, distintamente todos. E mandou para sua casa e disse: não entre mais na aldeia. Sabe por quê, muitas vezes? O ambiente que a gente está inserido, a gente consegue ter visão do que está acontecendo. E muitas vezes, o presbítero e o pastor, a gente conversa, a gente tem liberdade de conversar em off, normal. Porque hoje em dia, nas igrejas, você vê: mas o Deus é o mesmo, mas a igreja não pega a palavra igual antigamente. Não tem a palavra de conforto, não tem a palavra de... Alguns realmente diferentes. Quando vai trazer alguém traz uma palavra mais forte: ô irmão, você bateu demais hoje, fulano falou que nem vai vir na igreja mais. Que não volte, mas que volte alguém transformado. Porque se eu continuar da maneira que eu estava lá fora, eu estou fazendo aquela igreja. Pois é. Bom, eu li aqui então que 60% dos cristãos trocam de congregação devido à mudança de residência para outro bairro ou cidade, né? Beleza, isso aí, Deus, acredito que o próprio Deus, né, ele não leva isso em conta. Poxa, a pessoa quer facilitar o acesso dela naquela igreja. O negócio, gente, eu falei uma vez numa lição que eu estava dando na EBD, falando o seguinte: o evangelho não é patenteado da Assembleia de Deus, não é patenteado da Batista, da Quadrangular, da Deus Amor, não. O evangelho de Cristo. Essa ideia de que, não, a igreja... que tem lugar, eu vou falar isso aqui: tem lugares, às vezes, que a pessoa fala assim: olha, se você sair desse ministério, você não tem mais salvação. Quem disse que é só um ministério? O apóstolo Paulo ensinou: são vários ministérios, mas Cristo é o mesmo. Tá? Tem muitas igrejas aí, gente, tanto no porte pequeno quanto no porte grande, que são igrejas de Deus, onde tem pastores abençoados que pregam o verdadeiro evangelho, né? Que não tem essa pataquada na cabeça de que se sair dali, porque tem pastor achando que a ovelha é dele. Tem pastor achando que a ovelha é propriedade dele. Você está enganado. A ovelha é do Senhor Jesus. Quem comprou com sangue foi o Senhor Jesus, não foi pastor. O pastor tem que ter o zelo dessa ovelha, tem que zelar dessa ovelha, ele vai dar conta, né, daquele rebanho. Sim, verdade, tem que tomar cuidado. Mas com essa possessão desacerbada, achando que é dele, isso aí não, hein? Se a igreja, de repente, se essa pessoa quer sair, porque de repente ela mora agora num bairro, assim, distante, poxa, tá? E a não ser que a igreja tenha um carro e que vai buscar essa pessoa, né? É diferente, mas facilite para essa pessoa. 60% dos cristãos trocam de congregação devido à mudança de residência para outro bairro ou cidade. E já 40%, daqui a pouco eu falo sobre os 40%, porque o pastor Antônio Carlos tem alguma coisa para falar sobre esse assunto. Eu acho o seguinte: tem muitas pessoas que mudam de igreja, às vezes por não concordar com a pregação que está sendo feita, ou às vezes também por pastores que querem dominar, como foi falado aí. Pois é. Porque muitas pessoas, muitos pastores, você é convidado para pregar num lugar e não deixa você ir. Ele acha que é dono da ovelha. Ele não quer apacentar, ele quer dominar. Então, uma das razões por que as pessoas fogem da igreja, que saem de uma igreja e troca, é procurando aonde ele pode fluir o ministério. Se ele gosta de pregar, às vezes na igreja nem dá oportunidade para ele pregar. Então, muitos trocam de igreja por isso. Eu congreguei na igreja, eu sou nascido na igreja chamada Obra de Restauração. Talvez alguns dos que estão vendo ou que vão ver sabem o nome dessa igreja lá em Petrópolis. E depois vim para aqui, mudei justamente porque eu vim para Guarani e fiquei na Assembleia de Missões por muito tempo, por bastante tempo. E aí fui para Astolfo Dutra, na Assembleia Ministério dos Primogênitos ali.
fiquei 12 anos ali até eu estar com o meu ministério, graças a Deus que o Senhor me confiou. Que não é o mesmo nome, mas é o mesmo ministério que a gente seguia lá, né? Lá em Astolfo Dutra, porque acabou lá, porque o pastor morreu e eu não quis continuar lá, porque por motivo de aluguel, essas coisas ficavam muito mais difícil para mim ali. Até a distância também, E né? a distância para estar lá fazendo culto, é muito longe. Mas muitas pessoas mudam por um dos motivos que eu falo é que os pastores às vezes não deixam a pessoa fluir no ministério. Como eu falei aqui antes, às vezes é convidado para pregar em algum lugar, o pastor não deixa ir. Ou às vezes a pessoa é um cantor, canta na igreja, é convidado para louvar em outro lugar, os pastores não deixam, então é complicado. Aí entra duas questões também aí, que é bom a gente destacar isso aqui. E o pastor aqui não está errado, não. Eu quero destacar aqui duas questões. É sobre a questão também, se é um obreiro, uma pessoa já estruturada na Bíblia, que não vai ser levado por conversa, porque a quantidade de gente que está enchendo a igreja com crente de igreja dos outros, fazendo a cabeça de crente, olha, vem para minha igreja. A lábia do cara é só fazer a cabeça do cara para ir para lá, sabe? E eu vou ser bem rasgado aqui para falar mesmo. Escute uma coisa. Na cidade onde nós moramos, alguns precisam parar com essa palhaçada, entendeu? Para de chamar crente da igreja dos outros. Tem várias almas por aí para congregar, pessoas para você ganhar para o Senhor Jesus. Essa live aqui, ela vai com certeza mexer com muita gente, vai fazer com que pessoas venham olhar com desdém para a gente, mas a verdade vai ser falada. Não é só Pirauba não, vários lugares. Tem esse lado aí, pastor, entendeu? Tem esse lado. Aí esse líder, às vezes, segura um pouco devido essa situação. Também tem esse lado, né? Porque se é um cara, eu sinceramente, não é que eu sou melhor do que todo mundo, não, mas eu não sou levado a qualquer coisa que. Uma certa vez, vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez um líder, hoje não está aqui mais em Piraúba. Se tivesse, eu falaria da mesma forma. Ele chegou para mim e falou assim: ô Robson, o que você é lá na igreja que você congrega? Estou lá cooperando na obra de Deus. Se você fosse de meu ministério, você era presbítero, né? Não era nem presbítero. Aí eu peguei a mão dele na praça e andei uns 5, 6 metros. Dá uma olhada aí na praça, pastor. O que foi? Olha de almas para o senhor ganhar. Para o senhor fazer ali um diácono, um pastor. Mas não, a pessoa, rapaz, já está ganha para o Senhor. É fácil, é muito fácil, né? Então, assim, tem muitas almas, gente. O mar tem vários peixes. É só pegar, né, a vara de anzol, no caso a Bíblia, hoje, para nós, pregar o evangelho, poxa, não precisa ficar perturbando o crente da igreja de A, B ou C. E isso também eu acho muito fora de ética, sabe por quê? Muito. Porque se você tem o seu pastor, o seu líder, você deve obediência a ele. Nem eu estou falando em off aqui, Isso. eu fui convidado a levar uma palavra sobre o duto, a primeira coisa que eu fiz é comunicar com o meu pastor. Comunicar com ele, para saber onde você está. Eu estou indo debaixo da obediência, debaixo da minha bênção do meu pastor. Porque às vezes tem pessoa que fala assim, não, fulano me chamou, eu vou assim mesmo. Não, você teve obediência ao seu pastor. Com certeza. Exatamente. Eu já rejeitei convites porque eu tenho demanda a atender na igreja que eu congrego, né? Você vai abrir no seu trabalho para... Exatamente. Por exemplo, fui chamado para pregar num culto de varões da quadrangular lá do Pomba. Entendeu? E eu dando uma olhada na data que me chamaram, que vai ser em junho. Nesse dia não tem nenhum compromisso. Então, firme o compromisso. Né? Se fosse lá, de repente, numa terça-feira, que é culto de ensino na igreja, só se o líder realmente falando, pode ir, mas eu não saio. Na Santa Ceia. É isso. Entendeu? Porque... Compromisso, às vezes, que eu tenho que atender, vou lá no 22, que é a zona rural, a EBD lá é na quarta-feira. Ontem foi um outro obreiro, na quarta já sou eu. Quarta-feira que vem eu não posso fazer compromisso com ninguém. Alguém quer pregar, eu não posso fazer esse compromisso. Porque, inclusive, tem uma vez que eu sempre falei que eu vou para o presbítero, você me fala uma data disponível, porque eu tenho que respeitar o trabalho dele também, porque tem pessoa que não sabe respeitar esse trabalho das pessoas. Eu acho que assim, vamos pregar. Às vezes também, não é assim. E o pastor também, muitas vezes a gente, quando começa na obra, quando o pastor, não, você não está preparado. A pessoa já fica maribundo, rebelde, quer brigar. E o pastor também sabe quando a gente está muito afoito, está leigo ainda na obra. Porque no começo, nós somos uma criança, nós queremos correr, nós queremos fazer um monte de coisa.
mas há tempo para todas as coisas. A Neliane lá tá falando aqui. Uma vez uma pessoa falou que isso é pescar no aquário dos outros. Ô, Neliane, exatamente, pescar no aquário. De tarrafa, né? De tarrafa. Ele aqui, doido. Já deu uma. De Nem tarrafa, nem as horas, tarrafa. nada. De tarrafa, pegar Tem muitas almas para ganhar aí, pessoal. E a Bíblia fala para não entrar no campo do outro, não. Tá? Isso aí gera muito. Porque essa Gera intriga entre os líderes. Não, falta de ética, falta de respeito pela obra do outro. Vamos supor, se a pessoa conseguiu, Deus honrou que a pessoa para levar aquela alma para ser lapidada no mistério dele, faz o mesmo, começa para o monte, se preparar, para estar no campo buscando pessoas que estão lá fora, precisando de uma palavra. Olha igual um abençoado aí. Irmão, eu tive um sonho, eu vi o irmão ensino público sentado comigo, sendo meu segundo. Eu falei assim, Jesus, meu pai do céu. Mas isso aí, o que é? Isso é carnal, isso é açougue puro. Isso é carnal. Isso é açougue puro. Bom, pode falar, você. Você está falando agora de pescar no aquário dos outros aí. Aconteceu comigo em 2023 que uma pessoa, uma igreja, inventou de abrir uma igreja. Eu falo qualquer que não tem problema, não é falta de ética nesse caso, porque fez comigo. A igreja Vale das Virtudes ali de Rio Pomba. Nem conheço. Assembleia de Deus Vale das Virtudes. Abriu uma pequena congregação lá no Perepitinga. E tinha chamado um rapaz lá para. O rapaz tirou 7 pessoas lá da igreja. Tá vendo? 7 pessoas. E hoje estão quase todos desviados da igreja, porque a igreja lá fechou, porque se não tiver dinheiro eles não mantêm a igreja. Igreja grande, se não tiver dando dinheiro, eles não mantêm. E eu sei, gente, que isso aqui... Alguém, tirou 7 pessoas de lá. Alguns devem pensar assim, poxa, esses caras vão na rede social falar um negócio desse. Não, o negócio, a verdade tem que ser nua e crua, tem que ser falado sim. Porque e tem hoje... muita gente, pessoal, que elas agem de má fé. Nem todos agem assim. Aí a pessoa fica mudando de igreja para lá, para cá, vai lá, para cá, chegou aqui, aí daqui a pouco ele passou, é bom, o dele não presta mais. Poxa, aí fica nessa mudança, sabe? Ninguém é dono da vida de ninguém, faz o que quiser, claro, mas eu acho uma coisa muito feia essa questão aí de ficar perturbando crente da igreja de outro pastor ali, porque esse pastor, uma vez sabendo disso... Aí outra coisa, seria bom, tipo assim, eu vou lá para a igreja que o senhor congrega, que o senhor pastoreia, eu estou mudando de igreja. Seria bom o pastor Antônio Carlos, pastor do Robson, vou falar o nome, né? Pastor do Robson aí, tá chegando aqui um obreiro da igreja aqui, qual foi o motivo de ter saído aí? De repente eu saí de lá disciplinado. Isso. Aí o cara chega lá, já prega, já canta, já faz um monte de coisa, mas ele saiu disciplinado da igreja. Tirou esta palavra da minha boca, eu ia falar sobre isso. Depois dessa eu pego um negócio para tomar ali. Eu vim até... Soltou a bomba e saiu correndo. Isso. Eu vim até pensando sobre isso, porque está acontecendo muito isso em igrejas. Pastores entram em pecado, a igreja tira ele daqui e leva lá para São João Nepomuceno, vamos supor assim. Lá ninguém sabe que ele está em pecado, mas ele continua pastoreando. Aqui ele pecou, em vez de disciplinar o pastor, colocar ele lá no banco, as igrejas estão fazendo isso hoje em dia. Então, você não vê pastor em pecado mais por causa disso. Mas não tem pastor disciplinado. E falando do que aconteceu comigo, eu ficaria muito feliz se eles ainda estivessem na igreja até hoje. Na verdade, é que essa pessoa tirou essas pessoas lá da igreja, e estão todos desviados. 2 voltou para a igreja lá com o congrego. Que é os 2, que é o irmão Zé Geraldo e a irmã Leia, que voltou para lá. Não tem problema eu falar nome, porque não é escondido isso aí. Então 2 voltou. Mas o resto estão desviados. Os filhos deles estão todos desviados. Quer dizer, tirou de lá da igreja que estava congregando e colocou eles, levou para lá, ficou 1 ano a igreja aberta e fechou a igreja e ficou todos desviados. Olha aí. Agora, um outro detalhe também, pessoal. Isso aqui entristece, tem aquela questão também que Deus direciona a pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que segura a ovelha, eu sempre falo isso, não é a bonita cerca. É o pasto, é a comida que é oferecida para ela. Exatamente. Um dos motivos, gente, que tem feito pessoas a mudarem de ministério também, é que o cara, seja lá presbítero, pastor, líder, não sei, ele abre a Bíblia, ele não fala o que leu, ele vai falar da vida alheia e etc, etc. Aquela pessoa vai enchendo, vai chegar um momento, poxa, que essa ovelha, ela vai estar desnutrida espiritualmente, porque a palavra nos nutre, sabe? E ela vai caçar um pasto, um outro ministério para se alimentar, senão ela morre ali. Infelizmente. Estamos vendo um tempo onde o cara abre a Bíblia, em alguns lugares, já não explana mais aquilo que leu, já não fala mais aquilo que leu, fala de tudo, menos do texto que ele leu.
Aí vai fazer com que essa pessoa realmente, lá na frente, de médio ou longo prazo, não sei, que ela não vai aguentar e vai buscar outro ministério que vai ter alimento para ela, poxa. E isso, por que acontece muito disso? Porque quando você cuida bem daquela ovelha que você pegou lá fora, cheia de carrapicho, você cuida dela, ela vai ter zelo pelo pastor dela. Por quê? Ela vai conhecer o pastor pelo quê? Pelo nome, pelo cheiro, pela voz dele, ela vai conhecer. Porque sabe que hoje, eu falo isso porque a gente convive no lugar pequeno todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo conhece. Tem pastor hoje em dia, quando a ovelha tá para ser disciplinada, sabe o que ele faz? Ele faz de conta que não tá nem aí, vai lá, tira um negocinho. E a pessoa, ao invés de ser disciplinada ou ter corrigida, ela sente o direito de fazer de novo. O que acontece? O ministério todinho começa a falar assim, se fulano fez, eu vou fazer também. O pastor Dimas lá de Ubá, da Taubaté, ele ensinava assim para nós aqui na igreja, quando ele pastoreava aqui, falava assim, ó, a disciplina não é para jogar ninguém no inferno, é para salvar você. Se você é disciplinado, aceita ela, porque ela vai te jogar lá pro céu. Não é pra matar. Agora, se deixar de disciplinar, vai levar... Você vai deixar... Não. Você sabe que tá matando na igreja hoje? Nada a ver. Tem um presbítero que já faleceu, fui amigo dele de púlpito, um colega, e falava assim, ó, o inimigo tem 3 filhos. O que tem nada a ver, não tem importância. Ele falava isso. Antes o pastor e o Robson, antes de a gente ter um ministério com 10 pessoas preparadas para uma guerra, do que ter 100 que não está preparado. Tudo fraco espiritualmente, mentalmente, por quê? Tá igual quando o Gideão tinha um homem demais que Deus fez. Exatamente. Vou peneirar, tem um demais aí. Isso. Olha, então 60% dos cristãos trocam de congregação devido à mudança de residência para outro bairro ou cidade. Agora, já 40% se mudaram por outras 3 principais razões. Quais são essas 3 principais razões? Primeiro, mudanças na igreja que não concordaram. 2, a igreja não estava atendendo às suas necessidades e decepção com o pastor ou com a congregação. Aqui tem que ser trabalhado isso aqui também. Essa pesquisa aí que saiu da CBN News, né? Que 40% se mudam por outras 3 principais razões, e uma delas é a mudanças na igreja que não concordaram. Tipo assim, o ministério que eu congrego hoje, ela muda de pastor. De repente, 10 anos, daqui 15 anos, não sei. Aqui antes era o pastor Dimas, agora passou Paulo Gatura. Daqui a pouco vai ser outro pastor, não sei. Se o pastor vai ficar aqui mais 10 anos, mais 15 anos, não sei. Mas uma hora muda. O ministério em si, por exemplo, a igreja também, a Universal, muda muito de pastor. Conheço vários pastores da Universal, enfim. E outros ministérios mudam de pastor. Chegando esse pastor, algumas coisas vão mudar. Claro que um líder, a gente pode até falar isso aqui um dia, não vai chegar mudando, ele tem que conhecer o povo primeiro, tem que conhecer as pessoas primeiro. Mas daqui a pouco vai mudar alguma coisa. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu, desde a época do pastor José Dimo dos Santos, eu lecionava EBD. O líder agora chegou, outro, na época, eu até falo isso lá na EBD mesmo, tá? Ele até ri quando eu falo isso, e é verdade mesmo. Ele, com o tempo, o Robson agora não é professor da EBD mais não. Ele me tirou assim, e colocou outro, e eu ia na EBD que o outro estava dando, porque uma coisa eu aprendi no Evangelho, que ninguém é insubstituível. Se tirar você, não fica aí... É triste, eu sei que na hora a gente fica triste, somos seres humanos. Poxa, eu até falei lá um dia, e estava lá na EBD, e falei assim, ué, que raiva que me deu, rapaz, eu gosto desse negócio, o cara chega e me tira, não sei o quê. São as mudanças, toda mudança vai gerar desconforto naquele início, né? Então, assim, mudar também de igreja por conta dessas mudanças, né? Essa é uma das mudanças. Poxa, também eu acho também um pouco meio complicado também a pessoa, pastor Antônio Carlos, sair assim, poxa. É complicado. Por esse motivo, eu não sairia de igreja. Também não. Eu não mudaria de igreja por esse motivo, quando não mudei. Porque quando eu fiquei na Madureira uns tempos, né, eu estava indo na Madureira, não era nem a membrei na Madureira, mas fiquei bastante tempo indo lá. E
mudou de pastor e teve várias coisas que mudaram. Eu não saí por causa disso, eu continuei indo. Mas tem muitas pessoas que e começa também a ver defeito em todas as coisas que o pastor vai fazer. A verdade é essa. A gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas que só vê o defeito. Tem pessoas que vê defeito em todo mundo na igreja, só não vê defeito neles. Isso é complicado. Isso é pessoa que não está com foco em Jesus Cristo, mas sim com foco somente na igreja, que a igreja ela é um lugar para nós reunirmos ali e não olhar para a vida de um para a vida de outro. E isso acontece demais. Olha a roupa que fulano vai, olha o jeito que ele está andando. Então, não presta atenção no que é. Eu costumo até dizer lá na igreja mesmo que tem pessoas, o presbítero Robson, que vai na igreja, se amanhã você perguntar o que foi pregado, ele já não sabe. Misericórdia. Então, pessoas que vão lá para ver, mas vê o defeito que a irmã, se a irmã tiver com a saia um pouquinho assim mais curta, você viu a irmã como é que estava? Por quê? Porque o foco dela não é a salvação, não é Cristo. Né? Porque quando for, não tem mais esse problema. Então, porque se nós formos olhar, mudar de igreja por causa de algum defeito da igreja, de pessoas da igreja, nós não vamos ficar em igreja nenhuma, porque Exatamente. nós não somos perfeitos. Toda igreja, gente, tem uma pendênciazinha, sabe? As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, todas elas tinham um problema. Todas elas, Cristo falou assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 7 vezes. Então, por todas elas, teve todas as 7 igrejas que foi escrita, que o anjo, foi escrita ao anjo da igreja, a carta, está escrita. Eis que tem o contra ti isso, o contra ti é aquilo ali, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós não podemos olhar para o irmão ou para a irmã. Nosso alvo é Cristo, nós não temos que ficar mudando de igreja por causa disso. Exatamente. Bom, eu respondi a Helena aqui, agora a irmã Imaculada está falando da paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Deus continue abençoando vocês, irmãos, também, irmão Robson, amém, meu irmão. Deus abençoe, tá? Ela está pedindo que ore por mim. Ela fez uma cirurgia, gente, nos olhos, né? Sim, no final aqui, pastor, o presbítero não esquece, vamos orar. O Osni está falando assim, a paz do Senhor, o amor de Cristo sempre atrai os perdidos. Cajado demais, acho que seria um dos motivos. Ou seja, ele está falando aqui que um dos motivos, então, que tem feito algumas pessoas afastarem da igreja é o cajado demais. Aí é um outro ponto que precisa ser bem esclarecido também, porque diz a Bíblia Sagrada que tem o dom de exortar. Né? Paulo falou sobre isso. Né? Tem um dom de exortar. Por exemplo, o pastor que me batizou, não exortava não, né? Exortava muito, né? Muito, bastante. Mas assim, gente, toda exortação tem que ter um óleo, tá? Tem. Não é só cajado seco, não. Tem que ter um bálsamo. O bálsamo, o cajado, por isso que a Bíblia fala, tua vara e teu cajado me consola, tá? Tem que ter o bálsamo. Agora, toda exortação, ela tem que passar pela Bíblia. Porque se você começar a falar coisas de você mesmo, você vai aborrecer as pessoas e as pessoas vão sair da igreja mesmo. Vão mudar para outro lugar. Toda exortação é como a profecia. Toda exortação e profecia tem que passar pela Bíblia. Não existe exortação para crente fora da Bíblia. Esse negócio tá lá na igreja e a pessoa sabe, de repente, da sua vida, não sei, começa a jogar indireta. Ninguém quer ouvir essa pataquada, não. Quer exortar, exorta na Bíblia. Tira um tempo aí, medita na palavra, exorta na Bíblia, na palavra de Deus. E ainda a nossa Osni aqui, eu acho que comentou mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se comentou. Não, Imaculada, verdade sim. Irmãos, eles não pregam pela Bíblia, agora fazem cópia. Toma tempo falando sobre vida deles ao invés de falando da palavra, meu Deus. É verdade. É o que ele está falando aqui agora, poxa, prega a Bíblia. Eu sempre falo com minha esposa aqui em casa, rapaz, subiu no púlpito, tá no culto ao ar livre, tá em qualquer outro lugar falando da palavra, fale da palavra de Deus, lê o texto, prega ali. Nós não somos importantes, a palavra que é importante. Se tá sem mensagem, vai lendo o Salmo 119 aí devagarzinho, mas lê, porque é o maior salmo, né? Dá umas 3 horas para ler. Deixa assim, né? Assim, não. Nosso irmão Wellington já esteve com a gente aqui. O Glória a Deus, abençoe. Abençoe, Senhor. É verdade, Jesus. A Josiane Souza. Minha esposa. Sua esposa? É. Ah, rapaz, até mandou solicitação no Facebook, não aceitei porque eu não sabia quem era. Josiane Souza.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe, meu irmão. Presbítero. É igual esse fato aconteceu com o senhor, presbítero. Se você não tivesse preparado, tivesse um amparo bíblico e um preparo desse como o Senhor Jesus, se fosse hoje, não volta na igreja mais, não precisa nunca mais. Me tirou, Volta não. Me tirou me daquele me cargo do meu ali. lugar, que era meu território, que eu amo fazer aquilo. Mas a gente tem, é igual um trabalho. Eu sou caminhoneiro, mas não tem de caminhoneiro? Tem de faxineiro? Vou faxinar então. É assim, obra de Deus, você tem que ser flexível. E essa foi a primeira vez que fui testado isso, não, rapaz. Uma vez na época do pastor Dimas. De repente vai ver essa live e vai saber que eu estou falando que é verdade. Eu era líder de missões, assim, pela misericórdia, como ainda eu sou, né? Na gestão desse novo pastor, pela misericórdia, vai até onde Deus permitir. E na época dele também eu era líder de missões. E aí foi no que. Como é que é? Isso mesmo. 2 ou 3 dias antes para o culto acontecer, já tinha fechado com o pregador, já estava tudo certinho. O irmão, hoje, a partir de hoje, não é líder mais, não. Então, assim. Pedrado. Então, o que acontece? São testes, às vezes, que acontecem com a gente, porque o obreiro também tem que ser forjado. Com certeza. Na obra de Deus não tem lugar para mimimi, crente Nutella, não. Não estou falando, gente, que pessoas não têm sentimento, porque a gente realmente tem algumas coisas, sabe? Isso, às vezes entristece, somos seres humanos, poxa. Mas isso, só de você permanecer ali, você está demonstrando que você tem maturidade. Outra coisa que, às vezes, que já aconteceu no ministério que eu era antes, que eu acho muitos... Primeiro, falta de ética dentro da igreja, corrigir pessoas dentro da igreja, no público. Chamar atenção ali. Chamar atenção e na igreja que eu frequentava, eu não sei se o irmão conheceu, mas a Maculada mesmo que está aí, eu acho que é a mesma que está falando aí, ela conheceu o falecido Rezende, pastor Rezende lá de Astolfo Dutra. Conhecia. E às vezes a pessoa, uma vez, uma menina saiu da igreja porque na hora da pregação ela foi trocar a criança que fez cocô na roupa. Quer dizer, tava aquela catingueira lá dentro da igreja até desconcentrando. Ela foi trocar, quando voltou ele chamou a atenção dela na hora do coisa, falou que não gostava que saía na hora de pregação, que não era para sair. Então vai uma dica para os pastores que não gostam de criança. Criança é criança. E é claro que tem que ensinar ela. Faz aí um ambiente só para as mães, tem igreja que tem. Tem, espaço das crianças. As igrejas, gente, que tem condições aí, que entra mais dízimo, etc. Elas têm condições de fazer isso. Então faz. Um berçário. Aniversário, isso. Fazer um berçário. Então ele foi corrigir ela no meio de todo mundo, um dia que a igreja estava cheia. E ela ficou ali triste com aquilo e saiu da igreja. Você sabe que isso aí, no Código Penal Brasileiro, isso é crime, né? É crime. Esqueci onde está o código. Eu guardo bastante coisa, mas esqueci. Isso aí é crime. Não faça E isso até não. um dia eu falei com ele. Falei, pastor, se o senhor continuar desse jeito, não vai ficar um membro dentro da igreja. Fica. E no final eu que estava levando pessoas para congregar lá na Kombi, lá porque lá não tinha ninguém para congregar lá. Tá vendo? Porque não é corrigir, é falta de educação com as pessoas. Quem Simão falou sobre o cajado? Esse é o cajado desnecessário. Desnecessário. Porque desnecessário isso aí. Você não sabe vigiar aqui que você vai falar com as pessoas em frente de todo mundo. Que chega num lugar, aconteceu com criança. Chega no particular, poxa. Depois do culto. Hein? Porque o que acontece? É igual você tem o seu filho. Antes de sair de casa, você fala assim, eu não quero que você faça isso nem aquilo. Já convisou antes. Né? Dentro da igreja, a mesma coisa. Agora, tipo assim, tem pessoa que quer se exaltar, porque quer gritar sobre a igreja. Mostrar, na verdade, isso não é autoridade, se chama autoritarismo. O ditador, uma pessoa que às vezes ele não faz aquilo como exemplo, mas quer dar exemplo usando as pessoas. Exatamente. Bom, tá, então, mudanças na igreja que não concordaram. Então, isso aí já falamos, tem mais coisas para falar sobre isso aqui, mas vou pular para outra. Então, já que 40% se mudaram por outras 3 principais razões, uma delas as mudanças na igreja que não concordaram, e o segundo a igreja não estava atendendo às suas necessidades e decepção com o pastor ou com a congregação. Então, isso também tem que ser trabalhado, porque é o seguinte, a igreja não é como circo. Eu não vou pagar ingresso para assistir o espetáculo que eu quero. Na igreja, a igreja tem que entender minhas necessidades. Tipo assim, a minha necessidade... Eu posso abranger várias coisas aqui. Eu tenho a necessidade de ouvir a palavra, é uma necessidade minha, né? É bom ser tratado com educação, beleza. É uma das necessidades. Básica, né? Isso é o básico. Isso aí não é nem para ser discutido. É o básico, poxa. O ser humano tem que ter isso. Né? Agora, atender às minhas demandas, se não fizer do jeito que eu quero, eu saio da igreja.
Decepção com o pastor. Isso às vezes acontece, essa decepção, por exemplo, essa mulher aí que você acabou de falar que o filho foi, né, foi Isso. trocar a fralda. Essa mulher com certeza decepcionou com o seu líder. Decepcionou. Porque foi um cara grosso, chamou atenção no meio de todos, com certeza decepcionou não só ela, mas também alguns ali que estavam com ela. Na família. com Então isso aí certeza. faz a pessoa mudar de igreja. Então, o fato do cara ser pastor não subentende que ele está acima da autoridade de Deus. Ele é um ser humano ali, revestido da autoridade de Deus, beleza? Mas não pode usar da autoridade da autoridade para o autoritarismo, achar que é o dono daquela pessoa, que você pode falar mesmo qualquer coisa, não vai ferir sentimentos e vai fazer com que essa pessoa venha mudar de congregação e Isso aí também. no final, muitas vezes, essa pessoa é taxada até de rebelde. Que rebelde? Rebelde nada, é a sua língua que você não segura na boca, Verdade. né? Decepção com o pastor ou com a congregação. Então, decepções nós vamos ter. Agora, Jesus nunca vai decepcionar nós. Isso aí nunca decepciona. Nós temos que... E sobre, você falou sobre decisão com pastores, não é que Deus, às vezes, eu falando por mim, a gente quer ouvir palavra que vem, se for para exortar, mas se for para disciplinar, que não poupa ninguém. Uhum. Porque muitas vezes o que acontece hoje na igreja o próprio ministério não tem um pregador oficial. O que faz? Trazer de fora. Prefere investir nos de fora que nos de casa. O que acontece? Se eu estou aqui sendo honrado, então eu vou procurar um Deus que Deus me honrar. Não que eu tenho ambição de que eu quero pular, não. Tem que enxergar aquilo que Deus prometeu para você. Eu batizei hoje, amanhã ele quer pregar. Também não. É esperar o tempo certo, Deus começar a te preparar para você fazer uma grande obra. Se no seu ministério alguém te desdém, acha que você é pequeno, você tem capacidade, você tem que procurar que Deus vai te honrar. E eu falo por mim, para minha família. Não você saiu da igreja? Não. Uma das coisas foi isso aí, mas o que mais faltou foi mão de liderança e pastor. Uhum. Mas por que você fala isso? Você sabe o que eu estou te falando. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu, como ser humano, eu sou sujeito ao erro. Todos nós. Mas eu não posso ver um erro, eu como um pai, como um pastor, e ser conivente com aquilo. Né? Eu não posso ser, falar todo mundo fala, não. Se você tem um filho seu, eu tenho meu filho. Eu sou um pastor, meu filho é membro da igreja. Se alguém falou para mim assim, ô João Nilson, seu filho está fazendo isso. Eu não vou chegar e brigar. Eu vou procurar saber, para saber o que está acontecendo, para mim ser pastor, não ser um pai. Não pode ser um pai que, não, tadinho, não faz não, que tadinho. Não, tem que separar as coisas, né? O sacerdote ali, ele confundiu essas duas coisas. Confundiu. Por isso aconteceu o que aconteceu, né? Por quê? Eu tenho que saber, se eu não disciplinar o meu filho como exemplo... Porque assim, muitas das vezes, rapaz, a gente vê filho da irmã Marinha, um exemplo aqui, sendo disciplinar, mas do líder mesmo não passa a mão na cabeça. Quebrando tudo, ninguém faz nada. Pois é. E o que acontece? Você é uma pessoa de índole, você tem uma visão de mistério. Você está vendo fazer tudo errado. Qual é a sua opinião? Você continua ali? Eu sempre, quando eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é para minha esposa, vamos orar para Deus, Deus vai mostrar para nós. Você quer outro lugar, Deus prepara outro. Eu não faço nada assim, vamos sair. É porque eu falei lá no início, tem gente que muda, gente, de ministério na direção de Deus, tá? Isso aí não configura a rebeldia dessa pessoa, não. Essa pessoa, ela teve um motivo lá, igual no caso dele aqui. Tem pessoas, né, que tem também esse mesmo motivo. Ela não vai ficando ali, vai vendo as coisas, não tem conserto em nada. E Paulo fala em Romanos capítulo 1 que tem gente que não faz o erro, mas consente quem faz. E para te confessar uma coisa, eu até falei com a minha esposa hoje, no lugar que foi batizado, sou apaixonado com ele, mas só pela conduta, infelizmente, eu não posso ser conivente com as coisas. Tem coisas que não dá para tolerar dentro das igrejas. Tem coisa que não tem como tolerar. Então, às vezes, a pessoa sai da igreja por causa disso. Às vezes não quer ter conflito com o pastor, com da frente ali, com os dirigentes, e acaba saindo da igreja. E muitas vezes até sem pedir uma carta, sem pedir o apoio. Porque eu acho que o certo seria isso. Uhum. Pastor, eu não estou mais querendo ficar aqui. Se o senhor puder me dar uma carta, eu vou sair. Então, se não der, aí o problema já é do pastor e não da pessoa que está ali pedindo, né? A Neliane está falando aqui assim, já aconteceu cada coisa comigo que se eu fosse olhar
nunca mais voltaria para a igreja, né, Eliane? Pois Eu acredito. Então, se você não saiu e está permanecendo, né? É porque você tem estrutura. E Deus ensinou você que a salvação está em Jesus e que você não está olhando para o homem. E você tá na rocha, né? Ele tá na rocha. Tá na rocha. Capacitou ela para isso. Exatamente. Ainda aqui, gente, sobre essa pesquisa que nós estamos falando aqui para vocês, que quando investigamos as razões por trás desse desencanto, o que encontramos são algumas das acusações que ouvimos em outros ambientes, de que a igreja era crítica, a igreja era hipócrita, às vezes apontando para o pastor não ser um bom pregador, explicou Scott McConnell, diretor executivo da Lifeway. Então, assim, depois, o que chegou para eles no final dessa pesquisa é que a igreja era crítica, ou seja, de repente é o caso que o Osni falou aí. Eu não sei, gente, porque assim, tem pessoas também nesse tempo que nós estamos vivendo, qualquer coisinha já é motivo de trocar de igreja. Vou sair daqui, né? Por exemplo, a Neliane acabou de falar aqui agora, se ela fosse olhar para essas coisas, muita coisa, ela não estaria na igreja, né? Então isso aí é um sinal de uma pessoa que é enraizada no evangelho. Isso aí é muito importante. Já tem pessoas que elas, na verdade, elas não têm, gente, estrutura para isso. Por isso, quando eu vou pregar em algum lugar, quando Deus me dá a oportunidade de pregar em algum lugar, eu procuro, assim, olhar, por mais que eu não conheça, de repente, algumas pessoas que estão ali, mas eu procuro olhar, poxa, e até me informar. E algumas vezes eu esqueço de fazer essa pergunta para quem me chamou. Ô, gente, lá vai ter católico, vai ter lá um espírita, vai ter lá um neófito na fé, que está começando agora, né? Geralmente é bom você saber o ambiente que você está chegando, porque daqui a pouco você vai dar uma comida ali muito forte, um mocotó de boi, e ali tem ainda pessoas que estão caminhando agora, tipo o pastor e presbítero, colocar uma mão de adubo na plantinha que está começando a... Você vai matar ela, Geminal, não é verdade? Pode falar. A gente tem que observar, eu sempre falo com a igreja lá, que nós temos que conhecer os nossos líderes, temos que conhecer. Tanto a vida dele, a vida de um pastor ou de um presbítero que tem está à frente de um trabalho, ela tem que ser um livro aberto. Os irmãos da igreja têm que conhecer, porque a palavra ela é muito clara em Timóteo, que o que deve ser, como se deve classificar um pastor ou um presbítero, né? Que o presbítero e o pastor tem a mesma função de apacentar, como diz a palavra. E esse negócio não vai fazer uma live aí, porque então, tem pessoas que falam uma que não. coisa. Então tem que ter as características bíblicas para que isso possa dar certo. Porque não adianta se eu estiver à frente do trabalho, mas eu não for uma pessoa mansa. Eu não for uma pessoa paciente. Se eu for uma pessoa temperamental demais, uma pessoa qualquer coisinha está estressando. Então eu não tenho. Eu não sou apto para ensinar. Então o que acontece? O obreiro tem que ser apto. O obreiro tem que ser apto para ensinar. Então eu não posso dirigir estar à frente de um trabalho se eu não tenho essas características. E primeiro, como diz a palavra, que governar bem a casa. Porque se nós não governarmos a nossa casa, como nós poderemos governar a igreja? Então isso aí é uma das coisas. Eu até costumo dizer, a palavra não fala que os nossos filhos têm que ser crente. Ela diz que nós temos que ter os filhos sob sujeição. Então tem muitas pessoas que não são crentes, mas são sujeitas ao pai e mãe. Então, filho de crente não é crentinho, né? Não. Isso aí com certeza não é. E muitas pessoas também julgam por esse lado. Lá, o pastor é pastor, mas o filho dele é bandido. Isso aí já não é uma coisa que... Eu conheço pastor, presidente de campo, fica difícil. que teve filho que morreu fazendo coisa errada. Então, não podemos julgar por esse lado, mas sim pelo ato da pessoa que está ali na frente daquele trabalho. Aí sim, nós devemos classificar essas pessoas. E a palavra mesmo diz que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis, pessoas que não suportarão a doutrina. Então hoje tem muitas mudanças de igreja justamente por causa disso. Quando você fala um pouquinho apertado, quando você coloca a doutrina da igreja em prática para aquelas pessoas, ela procura uma igreja que facilita, porque lá eu posso vestir calça comprida, lá eu posso passar batom, eu posso passar esmalte. Então entrou aí um falso evangelho que tudo pode, como foi falado aqui hoje. O nada a ver, o tudo pode. Então são três coisas que a gente sabe que estão tirando muitas pessoas da igreja, que são uma igreja séria
igreja de compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a doutrina bíblica e levando para igrejas que pode fazer tudo o que quiser. E o apóstolo Paulo deixou claro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Elton Nascimento, né, meu primo, falando assim, palavras maravilhosas. Ele está falando aqui, amém. Voltando aqui no mesmo comentário que a Neliane falou, porque isso aqui desencadeia outra coisa para a gente falar aqui. Ela está falando aqui, vou repetir. Já aconteceu cada coisa comigo que se eu fosse olhar, nunca mais voltaria para a igreja. A gente vê hoje uma sociedade, assim, não é todos, tá, gente? Esse negócio de generalizar, eu não gosto disso. Uma boa parte que fala assim, não vou para a igreja não, porque tá vendo fulana lá, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Ou seja, a pessoa está incomodada, decepcionada com algum acontecimento que aconteceu na igreja, mas o mundo decepciona ela todo dia, toda hora, mas ela não sai. Entendeu? Então, assim, gente, como foi falar lá atrás, a igreja, ela não é ela tem lá as suas pendênciazinhas também. Sempre vai ter alguma coisinha ali, ou outra, que não vai agradar. A verdade é essa. O único lugar que é perfeito vai ser lá no céu. Né? Claro que tem casos e casos, tá? Tem casos que você não pode... Eu vou dar um aqui. Eu fui pregar em São João Nepomuceno. Eu, pastor Daniel Lamosa da Madureira, hoje pastor. Na época ele, não sei se era presbítero. E lá, quando eu cheguei nesse lugar para pregar, eu fui num dia que ele foi pregar, e beleza, e aí me chamava para pregar era uma campanha. Na minha vez, Deus me usou bastante também, eu falo também porque usou os demais, na palavra para falar alguma coisa. E passando mais uns dias, a minha sogra que mora lá, ela passou para nós a informação que o líder daquela igreja caiu com uma pessoa da igreja. Então, assim, aí, nesse caso, essa pessoa, ela vai mudar de outro ministério, ela vai querer continuar, ela vai continuar sendo pastoreada por um líder dessa forma. Né? Então, assim, esse problema aí, realmente, é um problema muito grave. Agora, isso também, você que fala às vezes, a igreja é isso e aquilo. Uma coisa eu quero te falar. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre vai perdurar, ela sempre vai existir. Problemas vão ter, é verdade, mas a salvação, quero destacar isso aqui, a salvação ela é individual, você tem que olhar para você mesmo, não olha muito para os problemas, não, tem que olhar, beleza, mas não foca muito nisso não, porque todo lugar que você for, um ou outro problema vai ter. Com certeza. Eu sempre falo, a igreja é igual família, todo tem problema. Tem problema. Eu tive um rapaz falou assim, eu quero, assim, a igreja perfeita nunca vai ter. Você tem que adaptar as coisas de Deus, não a igreja adaptar as coisas suas. Isso aí. Porque muitas vezes as pessoas, não, assim não. Aí encaixa, presbítero, naquilo que nós lemos aqui agora. A igreja, cadê a pesquisa aqui que eu estava lendo? As pessoas que falam que a igreja ali não atendeu a necessidade dela. De repente a pessoa quer que a igreja atenda a necessidade dela numa coisa que está fora daquilo que está na Bíblia. Do contexto, porque a pessoa que, tipo assim, ela quer tudo assim, eu quero que tem tudo nos cronogramas, imprevisto, tudo. Semana passada não passamos por um imprevisto aqui, quase deu tudo errado, mas no final Deus honrou. Então, o que muitas pessoas vão para a igreja e falam assim, eu tenho uma voz para Deus, eu quero cantar. Não, eu quero pregar. Irmãos, na igreja você é igual uma criança quando chega na igreja. Você tem que sentar primeiro, começar a engatinhar, depois andar, para depois começar correndo. Ninguém chega na igreja correndo e achando que... Sabe o que acontece hoje em dia? É igual trabalho. O senhor tem um trabalho, senhor. Vamos trabalhar para mim, você lá você vai ganhar mais. Lá eu vou te pagar hora extra, vou te pagar um monte de coisa. Aí a pessoa não tem visão, quem vai? Vai pelas palavras, mas assim que só entrou no ouvido dele. No meu mistério você vai pregar, você vai cantar. Aí você vai todo empolgado. Fora de orientação de Deus. Chega lá, banco. Pastor, vai deixar eu pregar? Não, irmão, espera um pouquinho. Fulano tá primeiro. Você tem que preparar ainda. O que ele faz? Não fica ali, não volta nem para trás, ele volta. Nem fazer o frio pode, que é para ele sair do que voltar para trás. Um dia eu falei na igreja, várias vezes, o que te motiva a vir na igreja? Ficar sentado aí. Será que é o carro que me motiva? Não pode ser o carro. Não. Não pode, gente. Não é o carro que deve me motivar para ir para a igreja. Não é isso, é diferente. E dá até um tema isso aqui para a gente discutir isso aqui mais para frente sobre um assunto concernente a isso. Discordância com interpretações teológicas. Alex Jung, pastor da Crossroads
Ele comentou o seguinte, que a razão mais comum dos crentes mudarem de igreja é a discordância com doutrinas teológicas e com a interpretação das escrituras. Por isso, meu querido, ontem eu fiz uma live com o dono do supermercado Opa, que é o Totti. Ele falou o seguinte, ele falou aquilo que os bereanos, lá em Atos 17:11 parece, os bereanos, eles meditavam na Bíblia para ver se de fato aquilo que estava sendo falado para eles tinha harmonia com a Bíblia. Então, assim, essas discordâncias doutrinárias teológicas, às vezes, gera também essa mudança de pessoas para outro ministério, porque, vou dar um exemplo aqui, você, de repente, está ouvindo um discurso onde o cara fala que você não pode ter comunhão com outro irmão de outro ministério. Você que é um crente que lê a palavra de Deus, você já leu no mínimo Salmo 133. Você não vai concordar com isso. Esse cara só bate nisso. Tá? É um dos exemplos, tá, gente? Isso aí não pode ser assim algo que você deve ter como uma doutrina, né? De forma alguma. Porque eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Isso aqui é um dos exemplos que eu estou dando, tá, gente? Então, essa pesquisa aponta também, pessoas mudam de igreja por conta de discordância com doutrinas teológicas e com interpretação das escrituras. Robson, como eu vou saber que aquilo que alguém está pregando tem peso teológico ou peso bíblico, né? Todo texto, gente, tem que ter contexto. O que é isso? Vou citar aqui para você, então, um texto. O Salmo 133, que eu acabei de ler agora, fala para você. Ô quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá, beleza. Aí eu vou ver o contexto. Onde fica o contexto? Pode ser posterior esse texto que eu li agora, ou anterior a esse texto que eu li agora, ou pode estar lá no Apocalipse, ou pode estar lá em Gênesis, não sei. Eu preciso ter uma intimidade com a Bíblia e ver o contexto da Bíblia. Todo texto tem que ter contexto. Por quê? Tem que ter contexto. Se eu pegar essa palavra e falar o seguinte, então, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tem segmento aí que chama você de irmão, mas não tem Cristo como salvador da vida dele. Eu tenho, então, que entender que irmãos são esses. Então, assim, tudo passa pelo contexto. Tá bom? Esse cara tem que ensinar isso, então, para você, né? E você ter harmonia com os... Aí a gente vai lá em João 1:12 e fala, né? Todos quantos aceitaram ter o poder de ser feito de Deus. Ao contexto aí, ó. Porque aquele que não aceitou a Cristo não pode ser nosso irmão, porque não é filho de Deus, é criatura de Deus. Então, exatamente. Uma coisa que a gente tem que saber, gente, que geneticamente todos nós somos filhos de Adão e Eva. Agora temos um pai da fé que é Abraão. Agora, filhos de Deus têm que passar por esse texto que acabou de ler aqui. Ó. Todos quantos receberam, está escrito assim a palavra, veio para os que eram seus. Mas os seus não aceitaram. Isso. Mas todos quantos aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, aqueles que não crê em Cristo, como nós cremos que Ele é o Salvador, ele não pode ser chamado filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não gostam que falam isso. Mas se nós temos outros deuses como intermediário, como salvação, nós não somos filhos de Deus. Filho de Deus somente aquele que aceita Cristo como Salvador. Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando já ao final dessa live. Nós estamos aqui, não está marcando aqui, rapaz, não sei porque esse marcador não está... Mas já deve ter mais de uma hora. Tem mais de uma hora? Tem. Então está chegando a hora da gente terminar. Tem muita coisa para você falar daqui ainda sobre isso aqui. Mas nós vamos já passar para as considerações finais. O primeiro aqui a dar as considerações finais é o presbítero, em nome do Senhor Jesus. É um prazer participar mais uma vez da live com o presbítero, com o pastor. E sempre edifica na obra de Deus. Porque aqui, gente, essa live não é para... Foi falado, às vezes alguém vai estar achando nós como rebelde, como problemático, não, mas a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. E a gente está na nossa humildade, aqui que Deus deu no conhecimento, para estar falando que Deus é capaz de fazer. E depois quiser orar para a irmã e pedir oração. Ah, nossa irmã Imaculada. E agradecer também ao privilégio também de estar aqui, porque muitas vezes pessoas viu a gente pela rua, não identificou a gente, mas hoje somos servos de Deus, somos cristãos de Deus. Falando isso aí, deixa eu pedir um negócio aqui. Eu estava até falando com uma colega de trabalho esses dias, rapaz, é gente que eu nunca vi, que eu nem imaginava que conhecia a gente, que passa pela gente, cumprimenta e chama a gente pelo nome. Eu peço até desculpa, pessoal, porque, sinceramente,
eu sou desligado em duas coisas. Primeiro, quando estou na rua, muitas vezes eu não presto atenção quem está vindo ali. Eu sei que vem gente, mas eu não reparo a fisionomia da pessoa. Isso é um erro gravíssimo. Eu já passei perto da minha mãe em Guarani e não vi ela. Eu sei que vinha gente. Isso acontece comigo. Rapaz, aí tem gente, às vezes, esse cara é um metido, sabe? Então, assim... E essa questão, pessoas que conhecem a gente, eu não sei, assim, hoje a internet, né, eu não vou falar que eu vim do rádio, ainda estou no rádio, não da forma que eu estava antes, né, faço serviço para algumas rádios ainda, isso faz a pessoa ser um pouco conhecida, e a internet também passa você ser, igual no caso aqui, você chega numa cidade, igual não sei qual irmão que falou para mim, estava lá em Ubar, falou assim, eu vi a live de vocês. Então, assim, o cara, aqui em Ubar, né? Então, assim, querendo ou não, tem pessoas que vão passar perto da gente e vão cumprimentar e você fica olhando assim, gente, mas quem é essa pessoa, né? De onde que veio? Eu tenho, quando eu saio de casa, minha esposa fica brava. Ô, Joanilson. Quem é? Eu falei assim, não conheço não. Você tá vendo? Não conheço não. Isso aí. Pastor Antônio Carlos, as considerações finais. Lembrando aí, gente, que em julho vai ter aí o aniversário da igreja pastoreado pelo pastor Antônio Carlos, hein? Isso. Deus abençoe. Preparação para o Reino de Jesus Cristo, Isso. dia 18 e 19 de julho. Vocês esperando chegar mais próximo, pastor. Vou fazer um vídeo, né? Áudio e vídeo, para divulgar a festividade. O que eu quero falar é o seguinte. Quero agradecer a Deus primeiro por estarmos aqui, agradecer os irmãos que aqui estão conosco, o presbítero Joanilson, o presbítero Robson, que está aqui para nós esclarecermos aquilo que nós pudemos esclarecer como foi feito. E aos irmãos, os ouvintes, que eu peço que não deixem de congregar, né? Porque é necessário que nós congregamos, é necessário que nós temos paciência muitas vezes, uns com os outros, a palavra diz que nós temos que ter paciência. Acima de tudo, nós temos que alcançar o nosso alvo, que é Cristo. Nós precisamos que seja na Assembleia, que seja na Wesleyana, que seja na Quadrangular, mas que seja na preparação para o Reino de Cristo. Mas o alvo nosso não é a placa da igreja. Jesus. O alvo nosso é Jesus Cristo. Então nós temos que fixar os nossos olhos à frente, que é Cristo. Então nós temos que ter um objetivo na nossa vida. Esquecer o irmão do lado, esquecer os problemas da igreja, esquecer o defeito, que se nós formos procurar defeito, nós vamos achar defeito, porque nós também temos os defeitos. Então tudo isso nós temos que exatamente esquecer para que nós possamos alcançar o alvo. Então nós temos que estar firme na palavra do Senhor, que a doutrina que a igreja prega, nós somos obrigados, né? Se nós somos mesmo, nós somos obrigados a cumprir aquela doutrina, porque senão é o caso que, mais um motivo que eu falo que muitas pessoas saem da igreja, porque não quer aquela doutrina e tem outra doutrina mais fácil lá. Então, é melhor, no caso de você não obedecer a doutrina, é melhor sair para uma outra doutrina. Porque quando nós estamos sobre naquele ministério que tem aquela doutrina, por exemplo, se é Deus e Amor, se é a igreja Taubaté, se é outras igrejas, tem uma doutrina, acha que ela é muito rígida, não vai dar para seguir, então procure que segue a que dá para seguir. Porque enquanto nós estamos ali, nós somos sujeitos àquela liderança. E isso não tem como discutir. Se nós precisamos sair para pregar, nós temos que dar obediência, como foi falado aqui, não é que não vai sair, mas temos que dar obediência. Então, o mais é que Deus possa ajudar cada um de nós, que o nosso coração possa estar ligado sempre em Cristo, que nós possamos estar caminhando, né, para o lugar certo e esquecer as coisas que estão do nosso lado e olhar para o alvo, que é Cristo, porque Cristo está voltando. Nós sabemos que ele cada dia se aproxima mais a vinda de Jesus Cristo, os sinais estão aí e nós temos que estar ligado, não é na igreja, não é nas pessoas, mas ligado em Cristo. Assim nós vamos alcançar o nosso alvo. Como diz o Senhor Jesus em todas as igrejas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então que nós temos que fazer isso, perseverar, e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Beleza. Queridos, se algum aí de vocês quiser sugerir um tema, digita para nós aí nos comentários, tá bom? Aí depois a gente vai dar uma olhada. De repente você quer ouvir um tema aqui, eu quero que vocês falem hoje
e salvação, quero que fala de divórcio, sei lá, qualquer coisa, qualquer tema que você quiser, né, baseando na Bíblia, baseado na palavra de Deus, fica à vontade, tá bom? Eu quero também comunicar a vocês que muito em breve eu vou estar fazendo uma live com o Sargento Prudente, ele é do 21º Batalhão da cidade de Ubá, falando sobre a patrulha rural, tá bom? Aguardem aí. Você conhece o Prudente também? Prudente? Prudente é figuraça. Ele vai pescar em casa direto. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu até mostrei aquelas fotos pra ele, mas só que ele não sabe que é de lá, rapaz. Tem que falar com ele. De repente eu falo com ele ainda hoje. Gente boa demais. Bacana. Muito bem, gente. Fica com Deus. Aquele abraço. Orar pela irmã, né? Ah, isso. Ô, rapaz. Pode olhar então, pastor. Então, Nós vamos concordar aqui. amado Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória, nós queremos, ó Sim, Pai Jesus. querido, neste momento, mais uma vez agradecer por esta oportunidade de o Senhor nos confiar, Pai, da falar da Tua palavra. Neste momento, Pai querido, eu apresento nas Tuas mãos a irmã Imaculada, ó Sim, Pai querido. Jesus. Que o Senhor possa tocar com Tuas mãos santas e poderosas, ó Pai querido. Que o Senhor possa guardá-la, ó Pai querido, de todo mal, livrar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Toca, Senhor, na planta dos pés até o último fio de cabelo. Dê a ela força, dê a ela, Senhor, a cura, Senhor, daquela vista, Pai, o qual ela operou. Que o Senhor possa guardar e livrar de tudo mal, Pai querido. Que o Espírito Santo possa tocar sempre, estar sempre com ela, tocando na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma nas Tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana, acredito que vai ter mais um antes e depois, né, o quadro aqui dessa live. E na quinta que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta. Caso você tenha algum tema, vou repetir, coloca para nós nos comentários. Se caso você não for, né, comentar, dar sugestão, nós vamos estar conversando aqui entre nós para a gente então colocar um tema, tá bom? Que Deus abençoe, até mais.